O que acontece com esses arquétipos de extrema-esquerda anti-sionistas é que eles internalizam a vergonha, mas não há nada que possam fazer com isso porque não conseguem escapar dela. Eles não podem deixar de ser brancos. Eles não podem deixar de ser americanos. Eles não podem deixar de ser europeus. Como a vergonha não tem para onde ir no corpo, não pode ser metabolizada e precisa ser projetada. E é aí que entram o antisionismo e o antissemitismo, porque você tem uma personalidade que carrega toda essa vergonha internalizada e não metabolizada, e ela precisa ser projetada em algo. E então, o antisionista da extrema-esquerda encontra aqui uma oportunidade de projetar toda essa vergonha do colonialismo, do imperialismo e de todas essas coisas nos judeus, nos israelenses e dizer: é você. Você é o imperialista. Você é o colonizador, não eu. Vamos começar com alguém como Candace Owens, por exemplo. Certo, então Candace Owens claramente tem uma antipatia profunda pela comunidade judaica. Obviamente, existe um ódio profundamente enraizado ali. Tudo o que ela fala meio que direciona o ouvinte a chegar à conclusão de que tudo é culpa dos judeus, certo? Existe um ódio profundo que permanece oculto na sombra, e esse é o denominador comum em basicamente todas as formas de antisionismo. Existe esse ódio profundo que está enterrado na sombra e que a pessoa não está disposta a enfrentar. Agora pegue alguém como Candace Owens e as opiniões dela, sabe? A persona dela. Então, você tem a sombra na análise de Carl Jung. De qualquer forma, você tem a sombra e você tem a persona. A sombra representa o que está oculto e enterrado, enquanto a persona é a máscara mostrada ao mundo. No caso de Candace Owens, essa persona se baseia na religiosidade, certo? E aí existem essas percepções a partir da perspectiva religiosa dela sobre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que te leva ao céu, o que te leva ao inferno. E então, o que acontece é que na sombra dela, ela tem essa antipatia pela comunidade judaica. Mas como parte da persona dela, ser odiosa não condiz com a religiosidade dela. Então, o que isso cria? Isso cria algo chamado dissonância. Dissonância é, na verdade, um conflito interno, onde a pessoa não consegue conciliar algo que é verdadeiro ou que ela sabe ser verdadeiro no subconsciente, mas acredita que não é verdadeiro em um nível consciente. Então, por exemplo, alguém como Candace Owens tem essa antipatia e esse ódio que estão enterrados no subconsciente dela, na sombra dela, mas na mente consciente dela, ela sabe que esse tipo de ódio não é aceitável. Não é o que Jesus faria. Jesus era judeu. E isso cria essa dissonância. Então, o que acontece quando as pessoas criam essa dissonância? O que elas deveriam fazer nesse momento é estarem dispostas a confrontar sua própria sombra. Se elas estivessem dispostas a confrontar sua própria sombra e olhar para ela e dizer: o que está aqui? O que está aqui? Há ódio aqui, a inveja aqui, a vergonha aqui. Todas essas coisas estão aqui. Elas poderiam se reconciliar e resolver a dissonância e o desconforto do conflito apenas observando sua sombra e entendendo o que há nela. Mas porque as pessoas, muitas pessoas, não conseguem confrontar sua sombra, pois têm medo do que vão encontrar lá. Isso geralmente é típico de uma pessoa bastante frágil. Porque uma pessoa que é bastante frágil, se ela perceber, se ela olhar para sua sombra, pode ser que, se encontrar algo ruim, acabe acreditando que é uma pessoa totalmente má. Uma pessoa emocionalmente saudável reconhece a sombra, admite aspectos negativos, mas entende que isso não a torna má. Pode trabalhar e melhorar esses pontos. Posso ver esse ódio e decidir não ser assim, posso trabalhar nisso, certo? Então, pessoas que não conseguem confrontar sua sombra, elas vão estar cientes dessa coisa na sombra, no subconsciente, que sabe que existe ódio ali. E então, existe essa dissonância com a persona que diz que eu não deveria ter esse ódio. Então, como esse indivíduo reconcilia esse conflito? Como eles reconciliam esse conflito? Nós já discutimos o fato de que eles não conseguem olhar para a sombra. Então, o que eles precisam fazer é recorrer à racionalização para aliviar esse conflito. Então, o processo de racionalização é aquilo que diz: eu estou ciente de que parece haver esse sentimento de ódio, esse sentimento de inveja, esse sentimento de vergonha, seja lá o que for, certo? Mas eu não quero aceitar isso. Eu não quero olhar para a minha sombra e ver que isso está lá. Então, o que eu vou fazer em vez disso é racionalizar e dizer que isso não tem a ver com ódio, isso não tem a ver com vergonha, isso não tem a ver com nenhuma dessas coisas. Isso é só uma questão de X, Y e Z, certo? É só uma questão de humanidade, certo? Então, existe um processo de racionalização que busca aliviar o conflito e resolver a dissonância entre a sombra e a persona. Então, esse é um antisionista da extrema-direita.
Você está falando de um tipo de arquétipo anti-sionista parecido com o da Candace Owens. Se você vai para a extrema esquerda e fala de quem se diz anti-sionista, sim, mas na maioria são pessoas anticolonialistas, anti-imperialistas e afins. E, em sua maioria, também pessoas que têm uma origem racial, étnica ou nacional, seja qual for, marcada por uma história sombria de colonização e imperialismo. O interessante do arquétipo da extrema-esquerda é que essas pessoas têm a vergonha enterrada em sua sombra. E o motivo para isso, especialmente, é porque quando você fala sobre essa personalidade de extrema-esquerda, esse arquétipo de extrema-esquerda, você está falando sobre pessoas que são muito receptivas. Elas são pessoas que estão muito mais enraizadas no coletivismo do que no individualismo, que você vai encontrar mais à direita. E essa ideia de coletivismo, essa ideia de responsabilidade mútua uns pelos outros, gera esse sentimento de conexão com o outro. E então, se um comportamento é considerado errado, mesmo em um nível coletivo, há uma vergonha individual internalizada. Agora, novamente, uma constituição saudável, uma personalidade saudável pode olhar para essa vergonha internalizada e dizer: mas essa não é a minha vergonha. Eu não carrego essa vergonha. Isso não me pertence. Eu não cometi esses atos. Eu não sou uma colonizadora. Meu tataravô pode ter sido. Ok. Quem veio antes de mim pode ter sido. Aquela era outra vida, não era eu. Não tenho responsabilidade por isso. Mas o motivo pelo qual elas não conseguem lidar com essa vergonha é porque estão constantemente expostas a essa cultura que a reforça. Elas estão sempre expostas à narrativa de colonizadores brancos, colonização e imperialismo, e todos devemos ser responsáveis por essa história, denunciando-a abertamente. Caso contrário, continuamos colonizadores. Existe essa cultura e ambiente de responsabilidade moral, especialmente vindos da extrema esquerda. E o que acontece com esses arquétipos de extrema esquerda antisionistas é que eles internalizam a vergonha, mas não há nada que possam fazer com isso, porque não conseguem escapar dela. Elas não conseguem deixar de ser brancas. Elas não podem deixar de ser americanas. Elas não podem deixar de ser europeias. E como não há para onde essa vergonha ir no corpo, ela não pode ser metabolizada, ela precisa ser projetada. E é aí que entram o antisionismo e o anti-antissemitismo, porque você tem uma personalidade que carrega toda essa vergonha internalizada e não metabolizada, e ela precisa ser projetada em alguma coisa. E então você tem uma oportunidade aqui. O antisionista de extrema esquerda tem aqui uma oportunidade de projetar toda essa vergonha do colonialismo, do imperialismo e de todas essas coisas nos judeus, nos israelenses e dizer: é você. Você é o imperialista. Você é o colonizador, não eu. Por quê? Porque, mais uma vez, o tipo de personalidade frágil não está disposto a confrontar sua própria sombra. Se eles fossem capazes de confrontar sua própria sombra, de novo, o que dissemos? Eles diriam: não herdo essa vergonha, isso não é para mim, é verdadeiro. Mas têm medo da própria sombra e vivem nessa cultura de vergonha. Então, como essa vergonha não pode ser internalizada por ser muito dolorosa, ela acaba sendo projetada no israelense. Então, agora que aquilo que eles odeiam em si mesmos foi projetado no judeu, no israelense, aí vem o ataque. Eu tenho que atacar essa coisa porque, na verdade, o que eu realmente quero é matá-la em mim, mas eu não consigo matá-la em mim. Então, eu projeto isso em você e ataco. E então eu acredito que isso foi destruído dentro de mim. Certo. Então, é assim que a narrativa segue. Aqueles que acreditam que estão lutando contra o mal invariavelmente acabam sendo o mal que afirmam combater. Certo, eu preciso te matar porque você é uma sionista, uma colonizadora, uma imperialista e acabam cometendo o mesmo mal que afirmam estar combatendo. O principal é que, com o arquétipo da extrema-esquerda, existe uma vergonha na sombra que não pode ser resolvida. E assim como acontece com o tipo da extrema-direita, certo? O arquétipo antisionista da extrema-direita, você então tem uma dissonância formada entre a sombra e a persona mais uma vez. Por que isso acontece? Porque para o extremista da esquerda, a persona, a máscara que eles mostram para o mundo é de justiça, não é? Não é de humanitarismo, não é de igualdade, não é de coletivismo, não é tudo isso? E, na verdade, um compromisso interno ou uma dedicação aos anti-ismos, não-ismos, anti-racismo, antifascismo, anti-isso, inclusão e todas essas coisas. Então, há uma dissonância profunda aqui. Assim como acontece com a religiosidade, que exige esse tipo de pureza moral, estamos vendo exatamente a mesma coisa na extrema esquerda com essa persona de pureza moral. Isso exige inclusão, amor, não marginalizar,
não odiar as pessoas com base em sua raça ou etnia. Então agora você tem essa dissonância entre a sombra do extremista de esquerda, que é a vergonha, e a persona do extremista de esquerda, que é a humanidade. Como o extremista de esquerda reconcilia essa dissonância da mesma forma que o extremista de direita reconciliou a dissonância através do mecanismo do antisionismo como forma de racionalização. Então a sombra carrega toda essa vergonha, todo esse ódio, todo esse preconceito. Como o indivíduo não consegue aceitar isso porque contradiz a persona, ele racionaliza a sombra. Eu não odeio judeus, eu não sou antissemita, eu só sou antisionista. Eu só acredito na humanidade e na compaixão, tá bom? Mas a gente sabe que essa não é uma racionalização fácil, porque você vê os comportamentos desses extremistas que são profundamente, profundamente odiosos. Chegamos ao ponto em que duas personalidades compartilham o mesmo comportamento de racionalizar o que não querem enfrentar em sua própria sombra. Vamos abordar como isso resulta no antisionismo como movimento coletivo. Então, em um nível individual, essas tentativas de reconciliar a dissonância acabam se tornando fracas e enfraquecidas. Porque existe essa guerra interna que está constantemente acontecendo, onde a pessoa diz para si mesma, em um nível subconsciente, será que eu não estou sendo simplesmente tão odiosa? Será que não estou sendo odiosa? Digo que sou contra o colonialismo, imperialismo e tudo isso. Por isso sou, sabe, uma antisionista. É por isso que eu faço parte desse movimento tão veemente para desmantelar um Estado. Nenhum outro Estado no mundo, veja bem. Não quero desmantelar nenhuma outra nação, nenhum outro Estado no mundo. Eu simplesmente quero desmantelar o Estado judeu, que é absolutamente necessário para a segurança e sobrevivência dos judeus. Podemos ver o que aconteceu com os judeus quando eles não tinham uma pátria. E, portanto, a existência deles, a condição de Estado, a soberania em sua terra ancestral é inquestionável, é indiscutível. Qualquer pessoa verdadeiramente compassiva pode entender isso. Isso não quer dizer que concordem com as políticas militares ou com o governo israelense atual, mas ainda assim não defenderiam o desmantelamento do Estado. Você pode defender uma mudança de regime, você pode defender uma mudança de liderança, uma mudança dos extremistas de extrema direita no governo, por exemplo, certo? Mas você não defende o colapso, o desmantelamento de um Estado, de qualquer Estado, um comportamento fundamentalmente estranho. Então, essa é uma pessoa que está dizendo, sabe, é tudo uma questão de humanidade. Eu só acho que o Estado de Israel não pode existir por causa do colonialismo, blá blá blá. Mas, ao mesmo tempo, há essa lembrança constante, essa lembrança subconsciente constante. Mas eu moro nos Estados Unidos da América. Esse é o maior, historicamente, um dos maiores projetos coloniais da história, certo? E eu não vou embora. Eu estou vivendo em terras roubadas. Eu entendo, de certa forma, por que essa brutalidade ocorreu contra quem vive em terras roubadas. Então, existe essa consciência subconsciente de que, na verdade, estou justificando o ódio e a violência contra mim mesma. Estou justificando o terrorismo contra mim mesma pela minha própria lógica. O subconsciente não mente para si mesmo. Há essa contradição interna constante, essa guerra interna constante entre querer acreditar que sou anti-sionista por ser uma boa pessoa, mas minha lógica não fazem sentido. Então, agora entra o antisionismo em um nível coletivo. O antisionismo, como coletivo, como movimento, como comunidade, oferece uma oportunidade de racionalização mútua. Então, em um nível individual, a racionalização pode ser eficaz até certo ponto, mas não vai até o fim, a menos que seja fortalecida, a menos que seja fundamentada por algum mecanismo de corregulação. E é aí que o antisionismo, como coletivo, como movimento, entra em cena. Porque é justamente quando você está ficando fraca, justamente naquela parte de você que pensa, talvez eu seja mesmo uma idiota, sabe? Aí o movimento aparece e diz, você não é uma idiota. Você é uma boa pessoa. Você só acredita na humanidade, uma mentira que a pessoa conta para si mesma. Ok. Então agora você tem esse efeito de corracionalização, onde cada pessoa nesse movimento está reforçando a racionalização uma da outra para vencer aquela dissonância que, internamente, individualmente, não poderia ser resolvida. Certo, assim é que se chega ao antisionismo coletivamente. Agora precisamos entender como o antisionismo é, hoje, um veículo para a perseguição antissemita. Então, agora que você tem isso em mente, vamos fazer uma pausa e ir para o conceito. Entendendo o conceito de perseguição antissemita, que, para mim, eu acho que vai ser melhor explicado ao descrevê-lo em 5 estágios. 5 estágios do antissemitismo. E pense nisso como um relógio. Certo, então o número 1 é a perseguição.
Número 2 é sucesso. Número 3 é inveja. Número 4 é justificativa moral. O número 5 representa perseguição, assim como o número 1. Ambos significam perseguição à comunidade judaica. Então você começa com perseguição, que tem sido a história por milênios desde a existência, você sabe, do reino de Israel. Nós vimos essa longa história de colonização, ironicamente, exílio, perseguição, escravidão, genocídio, pogroms, que simplesmente se repetiu várias vezes em ciclos. Então, o que acontece é que a comunidade judaica desenvolveu uma capacidade epigenética única de engenhosidade, de habilidade, de excelência, de sobrevivência. E esse hábito, esse padrão de antissemitismo perene, permite essa explosão intermediária de enorme sucesso e sobrevivência que acontece entre cada episódio recorrente de antissemitismo, porque nesse ponto isso vira epigenético. Então você tem essa longa história de antissemitismo e ela começa com perseguição, porque é o mais longe que conseguimos voltar. E então, o que acontece em seguida é que os judeus se recuperam, eles sobrevivem. Eles se tornam mais engenhosos, eles se tornam mais independentes, eles se tornam mais habilidosos. E então você chega ao terceiro estágio, onde a sociedade observa e fica incrivelmente invejosa. Nesse estado de profunda inveja, surgem justificativas para lidar com a inveja que você evita enfrentar na sua sombra. É só porque eles sabem, é por causa de nepotismo, é porque eles controlam o governo, é porque eles comandam o Congresso. Então todas essas coisas alimentam essa justificativa para a inveja que a sociedade começa a sentir toda vez que vê judeus prosperando após a perseguição. Você tem o primeiro estágio, a perseguição, depois vem o sucesso. Agora estamos no terceiro estágio, que é a inveja. E agora entra a justificativa moral. Então, se estamos falando, por exemplo, da era hitlerista, ok, você tem alguém como Hitler, que muitos historiadores frequentemente descreveram como tendo essa inveja em relação à comunidade judaica. E claro, Hitler não consegue olhar para sua própria sombra porque ele é o exemplo clássico de um narcisista maligno e frágil que, se olhasse para sua sombra, provavelmente se identificaria corretamente como alguém inerentemente mau. Você tem Hitler, que sente grande inveja da comunidade judaica e um profundo sentimento de inferioridade por ser um narcisista frágil. E então, para tentar reconciliar essa dissonância que está surgindo, ok, essa dissonância está voltando à tona na sombra dele. Ele sabe que é invejoso, odioso, preconceituoso e todas essas coisas. Mas a persona dele diz, bem, eu não sou inferior, eu não sou invejoso, eu não sou nada disso. Como ele vai lidar com o fato de que, em sua sombra, sente-se profundamente inferior? Bem, como se lida com qualquer sentimento? Projetando o oposto, certo? Então, sente-se profundamente inferior. O que você faz na sua persona é criar uma sensação de superioridade para desviar a atenção da inferioridade que está enterrada na sua sombra. Agora você cria um sistema baseado na supremacia racial. Por que precisa ser supremacia racial? Porque isso é a única coisa. Você precisa encontrar uma característica imutável para te tornar superior, porque não há nada que possa justificar sua superioridade no mundo real, porque, na verdade, você é péssimo, certo? Hitler é péssimo. Como ele justificaria qualquer superioridade no mundo físico? Não pode. Por isso cria uma superioridade inerente. Eu nasci superior só porque sou alemã e você nasceu inferior só porque é judia. Portanto, agora ele criou uma estrutura que resolve a dissonância em sua sombra, que é o fato de ele se sentir inferior. Agora, ele criou uma estrutura externa que o faz sentir-se superior sem precisar confrontar ou reconciliar sua sombra. Isso vira a estrutura. Isso se torna o veículo que leva do estágio 4, a justificação moral, ao estágio 5, que é a perseguição. Agora essas duas coisas se unem. Esse veículo, usado como justificação moral, afirma que é preciso matar judeus por serem impuros e para garantir nossa segurança, tornando-se o meio que leva da justificativa moral ao estágio 5. Quando você chega ao estágio 5, que é a perseguição, retorna ao estágio 1, que também é perseguição. Assim, o ciclo recomeça. Então, na era de Hitler, você tinha perseguição desde antes até o sucesso, certo? Então, perseguição, 1, 2, sucesso, 3, inveja de Hitler, 4, justificativa moral, que é encontrada nesse quadro externo de supremacia racial. E isso se torna, eles se unem, e isso se torna o veículo para chegar ao estágio 5, que é a perseguição, e esse foi o genocídio cometido durante o Holocausto. Certo, agora o relógio volta a correr em relação à perseguição aos judeus após o Holocausto. O que acontece depois?
Os sobreviventes saem pelo mundo. E o que fazem? Ops! Estágio 2. Muito sucesso, mais resiliência e engenhosidade. Esta é uma comunidade de sobreviventes e construtores. E então, novamente, o mundo inteiro está assistindo e, 5 segundos atrás, eles estavam em um estado de vitimização, o que era muito, muito, muito confortável para o mundo antissemita. Se você já esteve cercada de pessoas invejosas, o que sabe sobre isso? Elas só ficam felizes quando você sofre, pois é quando se sentem iguais ou superiores a você. Nos outros momentos, se sentem inferiores. Por isso, elas seguem numa campanha subconsciente para te rebaixar ou até destruir. O relógio, então, volta à perseguição aos judeus após o Holocausto. O mundo todo fica profundamente confortável porque esses indivíduos extremamente bem-sucedidos e cheios de recursos foram perseguidos novamente. Então, agora começamos a entrar na segunda fase. São as várias décadas após o Holocausto. Por décadas, esses sobreviventes saíram pelo mundo, conquistaram e tiveram sucesso novamente, como os judeus costumam fazer. Agora você entra na terceira fase da sociedade, que ocorre algumas décadas depois. O intervalo de tempo é sempre entre 2 e 4 décadas. Essa é a previsão para o relógio reiniciar de 1 a 5. Desculpe, são gerações, não décadas, onde estamos agora. Estamos próximos desse período. Agora o mundo novamente sente profunda inveja. Esta comunidade já sofreu genocídio com mais de 6 milhões de vítimas. E eles estão prosperando mais do que pessoas que nunca sofreram perseguição. Mas é claro, se você está prestando atenção, entende que isso é natural. Eles fariam isso porque são resilientes após longa história de perseguição. No entanto, a sociedade não entende isso e fica profundamente invejosa mais uma vez porque a comunidade judaica está mostrando níveis inéditos de crescimento, sobrevivência e resiliência. E então, a inveja começa de novo. Agora chegamos ao estágio 3. A sociedade fica invejosa, com inveja mais uma vez. Agora estamos no estágio 4. Então, o estágio 4 na perseguição antissemita é onde estamos hoje. Este momento da história é o estágio 4, certo? Agora, a sociedade invejosa busca, de forma muito, 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 muito profunda, reconciliar essa dissonância que surgiu em sua sombra. O que há de feio na sombra voltou à tona. Inveja, ódio, intolerância, antipatia está lá na sombra. E busca uma racionalização. Ela procura uma justificativa moral para esse ódio que não quer encarar em sua sombra. Agora, o que ela quer fazer? Estamos na quarta etapa. Na quarta etapa, ela quer se apegar a uma nova estrutura para chegar à quinta etapa da perseguição, mas não pode usar a estrutura anterior, que era o fascismo e a superioridade racial. Por que não pode se apegar? Porque essa estrutura do antissemitismo foi deslegitimada, certo? Então, acabou, desapareceu, foi descartada. Ela não pode mais se apegar a esse veículo. Então, a que pode se apegar? Precisa de uma nova estrutura, algo moderno para a perseguição antissemita. Então, a estrutura moderna de perseguição antissemita é o antisionismo, a nova racionalização para esse ódio e inveja na sombra. Essa estrutura diz: não sou cheia de ódio, nem invejosa, nada disso. Só acredito na humanidade. E eu só acho que o Estado judeu, nenhum outro Estado no mundo, veja bem, apenas o Estado judeu, precisa ser totalmente desmantelado e erradicado. Ok, mas internamente, você sabe o que está surgindo na sua sombra. Sabe que isso não trará perseguição só aos judeus no colapso do Estado, mas também depois. Então, esse novo veículo transporta do estágio 4 para o estágio 5, que é a perseguição aos judeus. É por isso que agora você vê pessoas que se dizem antisionistas, por exemplo, esses jovens no TikTok que estão usando lenços palestinos e comemorando o 7 de outubro, certo? Isso é tão absurdo, mas não só isso, apenas o assassinato de sionistas. Então você tem essas situações, temos judeus sendo mortos aqui nos Estados Unidos. Eles comemoram isso e afirmam que é bom em nome do antisionismo, certo? E você está vendo que esse é um conceito completamente irreconciliável. Achar que é algo bom matar pessoas em nome da humanidade é algo muito maoísta, é muito leninista, é muito stalinista. É por isso que agora você vê pessoas comemorando a morte de judeus. E esse é apenas um padrão perene de perseguição antissemita que, se não for reconhecido, acho que não nos resta muito tempo até que a onda de perseguição volte novamente. E, de fato, estamos vendo isso.